Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma live, a última dessa semana. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Reinaldo, meu amigo, saudade de você. Um beijo nas princesas. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Ai. Gente, hoje eu tô muito feliz porque nós vamos fazer essa live com a Dai Maranhão. Ela está lá em Paris. Ela vai falar pra gente sobre missões. Já vai fazer 10 anos que ela está lá, então ela tem bastante coisa para compartilhar com a gente, né? Sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Rafa, Cassiane. Gente, como é bom fazer essas lives com vocês, ter vocês participando com a gente. Vamos deixar o pessoal entrar, daqui a pouco a minha convidada também entra. E hoje será um dia muito bom de aprendizado, saber uma experiência de uma pessoa que está lá do outro lado, lá nas Europas. Quem tem curiosidade aí de saber como é viver lá o cotidiano, ainda mais de alguém que está lá servindo a Deus, fazendo boas obras. Hoje vai ser muito interessante participar. Evandro, Adriana, a Dai já está ali, eu vou convidá-la. Elita, gente, que bacana. Tô animada, hein, para essa live de hoje. Espero que vocês fiquem até o final com a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a Dai. Eu anotei aqui algumas coisinhas para falar para vocês quem é a Dai. A Dai, ela está lá na França há quase 10 anos. E ela é casada com o André. E ela tem muitas coincidências comigo. A gente se identifica muito porque a gente gosta das mesmas coisas praticamente. O nosso chamado para a obra de Deus é muito parecido. E tanto é que quando nós iniciamos no ministério foi praticamente no mesmo ano. A gente vai contar para vocês também. André, Sandra, João Marcos, gente, muita gente bacana que vai participar com a gente. Deixa eu continuar então falando da Dai. Ela tem um hobby, né? Além de ser uma missionária, ela gosta muito de jogar vôlei. Então vocês, amigos da Dai que estão aí convivendo com ela, convide-a para vocês jogarem, né? No Brasil, enquanto ela estava no Brasil, ela se preparou para fazer missões. Ela teve alguns trabalhos em conjuntos com a Jocum. Vocês conhecem a Jocum? A Jocum é muito conhecida no Brasil. Eles são referência de artes, teatro, dança, trabalho de evangelismo de rua. É uma escola, né? Hoje tem uma estrutura imensa e muitas pessoas se formou lá. E a Dai no Brasil já trabalhava em conjunto com eles, então ela ganhou muita experiência. E Deus cuida de cada detalhe, né? O tempo que a gente passa no Brasil, Ele está nos preparando para nos enviar. E quando ela chegou na França, olha, ela tinha tanta sede de falar de Jesus que em 2 meses ela já estava se virando no francês. Então ela é uma guerreira mesmo. E o marido dela, ele é descendente de italiano. E isso ajudou com que eles ficassem legais no país. Todo o processo foi beneficiado por isso, né? E por quê? Porque Deus cuida de nós, né? Deus, ele sabe o propósito
de cada um quando ele envia, e ele cuida de cada detalhe. E isso ajudou que eles ficassem lá como missionários e eles puderam exercer a obra de Deus e fazem até hoje, desde quando chegaram lá. O que é legal também, eu já falar para vocês que estão chegando aí, que às vezes a gente fala assim, missionário na África, né? Missionário em Paris. Aí as pessoas já falam assim, não, mas missões em Paris? Porque as pessoas acham que em países desenvolvidos ou primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, não precisa ter missionários, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que já é um país protestante, a maioria, né? Mas Deus tem um propósito e existem pessoas nesses países que estão precisando nos ouvir, que estão precisando de nós, que estão precisando das nossas forças, do nosso trabalho, da nossa mão de obra. Então é por isso que nós vamos conversar hoje para entender o porquê de fazer missões em Paris, o porquê que Deus levou ela para lá. Bom, então vamos chamá-la? Vamos chamá-las? Vamos chamá-la, vamos participar com a gente aqui então? Deixa eu convidar a Dai, chamá-la aqui para conversar comigo. Vamos lá, Dai, estamos te esperando. Aceite o meu convite para participar. Que alegria! Seja bem-vinda! Olá a todos. Seja bem-vinda, que alegria ter você aqui. Aí são 9 horas da noite, né? Aqui são 9 horas. Para mim também é um prazer estar aqui com você. Que delícia, Dai, que bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua disposição de você estar compartilhando conosco a sua história. Você, para mim, é uma mulher guerreira. E eu te admiro muito porque você enfrentou muitos desafios, eu imagino. E eu quero que você compartilhe isso com todos que estão nos assistindo, né? Vamos nos emocionar com a sua história. Com certeza vai inspirar outros, né? E se essa mensagem ficar gravada, vai espalhar. E eu tenho certeza que o ID vai realmente atingir o coração das pessoas, essa mensagem que o Senhor nos deixou. E nós seremos obedientes a ela. Em nome de Jesus. Dai, me diga uma coisa, Dai. Me fala como foi a sua saída do Brasil quando você chegou na França. Quais foram os impactos da diferença cultural que você encontrou? Eu pergunto isso porque eu sei que quando eu cheguei aqui, eu já fui me relacionar com brasileiros, a gente sabe que a nossa missão aqui é muito mais forte com os brasileiros, né? Não que nós não sejamos usados para o povo do país mesmo, mas eu te pergunto, quais foram as diferenças? O que você encontrou com os brasileiros que vivem na França, né? E quais foram as dificuldades que você encontrou nos primeiros anos relacionados à obra de Deus? Assim, eu e meu esposo, a gente sempre teve muita vontade de morar fora do país. E quando a gente se encontrou, os dois já tinham essa vontade. Então, depois de um determinado momento, a gente teve, né, a oportunidade de vir para a França. A gente não veio com um chamado missionário para cá, né? Mas ele também é de uma família cristã. E a gente nunca deixou de fazer a obra, né? Para nós também sempre foi uma prioridade. E quando a gente chegou até aqui, é um choque cultural muito grande, porque você está num país onde a língua já de cara já não tem nada a ver com a que você fala, né? O francês é diferente do português, as pessoas são diferentes. Aqui também tem muito imigrante, então a gente chegou num bairro onde tinha muitos imigrantes, até a maioria, onde a gente estava, vinha do Mali. Então a gente deu aquele choque, né? Porque todo mundo coloca na cabeça que francês é branquinho, do olho azul, e a gente chegou num bairro onde tinham mais pessoas negras. Então você se pergunta onde que você tá, o que está acontecendo.
E, bom, as histórias de estrangeiros fora do país se repetem um pouco. Aqui tem muito brasileiro que ajuda outros brasileiros, mas também tem aqueles que não ajudam. E a gente se deparou com as duas realidades. Então foi um choque assim em tudo, encontrar pessoas que talvez seriam as primeiras a te ajudar, mas não foram, e também de um outro lado se adaptar à cultura do país, né? Para mim assim é um pouco mais fácil, porque como eu faço missão já desde muito nova, então a gente meio que se adapta, né, ao outro. A gente já meio que vai se acostumando a entrar no território do outro, a se adaptar à linguagem do outro. O meu esposo teve um pouquinho mais de dificuldade do que eu, porque ele sempre foi mais, assim, muito família, almoço de domingo, sempre está ali. Então, para ele, essa realidade foi um pouco mais diferente, né, da adaptação. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai aprendendo que a reação em relação a algumas situações são diferentes e vai tentando se adaptar, né, para conseguir ter um equilíbrio entre você é, continuar vivendo da sua maneira, mas também se adaptar ao de país que você mesmo escolheu, né, para estar vivendo. E como foi, Dai, quando você chegou aí, em relação a aqueles que estavam dispostos a fazer a obra de Deus, e você, por mais que você foi no intuito de mudar de vida, né, ganhar novos conhecimentos, uma nova cultura, até mesmo trabalhar, Uhum. como foi o choque quando você queria fazer a obra de Deus e em relação aos brasileiros que estão aí, eles tinham a mesma visão que você? Infelizmente, aqui tem algo que acontece muito, que é até em relação à cultura um pouco também, e face às dificuldades, que são pessoas que têm um chamado até muito específico, né, de Deus, e quando chegam aqui, acabam matando o próprio ministério, porque não conseguem conciliar a questão de vir trabalhar e ter uma vida melhor, e, enfim, e também conciliar o ministério. Para nós sempre foi uma prioridade. E eu sempre orava muito a Deus, porque no Brasil, normalmente sempre os ensaios de grupo de dança são no sábado à tarde, né? A maioria. Então eu sempre pedia para Deus que eu precisava trabalhar, mas que não afetasse. Não afetasse no meu ministério, porque eu não queria ter que escolher, né, entre as duas coisas. Eu acredito que Deus ele não coloca a gente numa situação entre escolher a obra e escolher o trabalho. Ele, se a gente estiver realmente disposto, ele vai sempre dar uma estratégia para a gente conseguir conciliar os dois. E aqui tem muitos brasileiros até que chegam aqui com vontade de fazer, mas por conta das dificuldades, ou até mesmo por colocar em primeiro lugar o fato de querer ganhar dinheiro, acabam não fazendo mais o ministério e acabam deixando isso para trás. E o tempo passa muito rápido e quando a pessoa vê, ela já está completamente envolvida apenas com a questão financeira e realmente não está fazendo aquilo pela qual ela foi chamada, né? Para ao ministério que Deus colocou, um talento que Deus colocou na vida dela, ela acaba não exercendo mais. Então foi muito difícil estar face a isso, porque sempre eu buscava alguma forma, mas, gente, como que é aqui? A gente vai na rua, a gente não vai? Como que funciona? E ninguém quase sabia explicar. Não, aqui não é igual no Brasil, olha. Uma vez até meu marido escutou assim, olha, eu sei que você chegou aqui motivado, só que daqui a pouco isso vai passar. E para nós aquilo foi, peraí, o que está acontecendo, né? Não, a gente ficava sempre buscando, não é possível que seja dessa forma, né? E aí, aos pouquinhos, Deus foi direcionando mesmo a gente para estar entendendo, né, essa realidade. E a igreja que você foi congregar inicialmente, ela era uma igreja parecida com a sua? Tinha, mexia com artes, com evangelismo ou não? Era totalmente diferente? Não, aqui tem assim, fazer parte do Ministério Pão da Vida, né? Aqui. Logo quando a gente chegou, a gente foi apresentado essa igreja. É uma igreja abençoada mesmo, a gente gosta muito de lá, dos pastores. Eles têm uma história muito legal aqui, foi uma das primeiras igrejas brasileiras, né, que abriram. E até a Isabel Coimbra, que você comentou comigo, ela teve aqui, ela teve nessa igreja também, né, ministrando lá. Sempre foi aberto para essa questão da arte. Mas é uma igreja também que isso acontece em todas as igrejas brasileiras. Muitas pessoas vêm de denominações diferentes. Então, é um pouco também de tentar se adaptar de uma forma
mais assim completa, porque tem assembleiano, tem batista, tem presbiteriano. Então a gente já chegou num ambiente onde tinha todas essas denominações juntas. E lá já era aberto sim para artes, para evangelismo, de uma forma um pouco mais, ah, não sei se restrita é a palavra certa, mas ainda não tinha muito conhecimento, né? Então, assim, foi aos pouquinhos mesmo que a gente também foi conseguindo avançar. Já tinha um ministério, que também comecei a ajudar com eles. E aos pouquinhos a gente foi avançando e desenvolvendo um pouco mais para mostrar também, porque é muito difícil a gente trabalhar com dança de uma certa forma, porque às vezes tem muitas críticas em relação a isso. E a gente sabe que no Brasil, o grupo de dança tem praticamente em todas as igrejas. Mas também tem muita gente trabalhando com falta de conhecimento. Então erra muitas vezes em algumas coisas, não porque não quer fazer bem, mas porque falta um conhecimento e acaba errando. Então a gente já tem que lidar com esse preconceito. Ah, mas eu vi as meninas dançando, dançaram com roupa decotada. E assim, calma, você ainda não viu a gente ministrar, né? Dá uma chance. Então a gente sempre já chega com um ponto negativo, né, para tentar ultrapassar. Mas graças a Deus, aos pouquinhos foi se desenvolvendo mais. E o que fez realmente as pessoas mudarem a visão delas em relação ao Ministério de Dança e foi realmente o posicionamento de quem está ministrando, né? De ser a mesma pessoa ministrando e também fora da ministração. E mostrar realmente que aquela ministração ela tem uma mensagem para ser passada, não é só um entretenimento, né, para as pessoas. Então, realmente, eu acho que É, isso muda muito, né? O próprio posicionamento nosso vai mudar a visão das pessoas em relação a algum assunto. eu não sei se aconteceu com você, Dai, mas quando a gente chega no ministério, a gente traz, né, alguns conhecimentos e a gente vê que a gente pode ser útil em várias áreas, né? Então, de repente, a gente pensa que a gente vem para dançar, daqui a pouco a gente já está cuidando do departamento infantil, daqui a pouco já está cuidando de mídias, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre tudo que você faz aí na igreja e como você conduz isso. Mas você também percebeu isso? Porque no Brasil a gente fica ali focado em um único ministério e tal. De repente a gente chega no outro país e precisa muito da gente, né? O que você achou? Sim, Também aconteceu com você? sim. E às vezes até eu tenho dificuldade de falar não, né? Porque às vezes quando a gente vê, a gente já tá assim de responsabilidade, mas acaba que a gente acaba fazendo porque a gente ama a igreja, né? A gente ama ver as coisas funcionando, servir as pessoas. Então é muito difícil também você saber sobre um assunto e simplesmente você falar, não, eu não vou ajudar porque eu sou só da dança, eu não quero fazer outra coisa. Para mim é muito difícil fazer isso. Então eu tento equilibrar também, para também ter um equilíbrio assim na vida mesmo pessoal e conseguir ao mesmo tempo ajudar, né? Mas sim, aqui principalmente é uma dificuldade muito maior do que se tem no Brasil. Isso acontece em todas as igrejas, a gente sabe disso, que é uma coisa que é geral, de ter poucas pessoas, a Bíblia mesmo já fala disso, né? Que os trabalhadores são poucos, mas aqui isso ainda é multiplicado, porque aqui as pessoas, a maioria vem com uma outra intenção. Então, quando você pede para elas abrir mão um pouco do tempo delas e se dedicar em algo que Deus quer usar essas pessoas, né? Realmente ainda se torna algo bem mais difícil e acaba que a gente tem menos mão de obra ainda para estar ajudando. Verdade. Antes de nós irmos para a próxima pergunta, Dai, eu vou pedir um favor para as pessoas que estão participando conosco. Eu vou pedir para que vocês peguem o aviãozinho que está na tela aí embaixo, tá vendo esse aviãozinho? E mande agora para um amigo ou alguém da sua igreja ou alguém que já comentou com você que gosta de missões e você compartilha essa live com ele agora. Vamos fazer isso? E aí você manda para essa pessoa, convida e vamos participar todos juntos. Outra coisa que eu quero chamar vocês, a atenção para o quadradinho também está embaixo com ponto de interrogação. Você já pode ir colocando as suas perguntas lá, que nós vamos responder no final, mas já vai mandando para a gente as suas dúvidas, o que vocês querem saber de curiosidade, porque
Tá muito top, né, Dai? Tá super legal as perguntas que a Dai vai me responder aqui e o conteúdo que ela preparou pra gente. Segunda pergunta, Dai. Me diga uma coisa. Vamos entrar no assunto de evangelismo de rua, como é que foi na França, quando realmente você começou a exercer esse evangelismo, como é que foi a adaptação para isso, né? Já que no Brasil é muito mais usual, a gente já tem esse costume de fazer evangelismo de rua. E na França, como foi iniciar esses projetos diante de um país que as leis são diferentes, tem todo pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem que respeitar tantas leis, aqui o negócio realmente funciona e por isso a gente tem que pesquisar tudo antes de sair para evangelizar. Então, fala para mim sobre a dança, as artes, as estratégias que você utilizou, que Deus te deu, de acordo com os seus dons, para você mostrar Jesus aí nesse país. Nos conta um pouco. Uhum. Então, como eu comentei, na igreja que a gente estava antes, tinha o Ministério de Evangelismo, mas não estava tão ativo. Era poucas vezes feito e também é um público bem brasileiro mesmo que eles têm para atingir. Então, eu sempre quis fazer outras coisas, conhecer mais como que funcionava aqui, né? Como você falou das leis aí, aqui também tem muitas leis que têm que ser respeitadas. É bem chato até em relação a isso. A França é um país bem burocrático. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei uma escola aqui de dança cristã, que aqui eles chamam de dança litúrgica. E eu fiz essa escola durante 4 anos e também fiz parte da companhia, é uma companhia semi-profissional. E a gente já fazia alguns trabalhos na rua. Mas eles têm um trabalho bem diferente, assim, trabalham com bastante eventos, com eventos maiores, assim, que são um pouco mais específicos. E eu gosto muito de estar mesmo ali na rua mesmo, assim, ou no asilo, nesses cenários, assim, né, que a gente precisa compartilhar também a palavra. E aí, no momento, eu também comecei a orar, né, para Deus me dar um direcionamento. E num determinado momento, até teve um projeto muito legal que a gente fez na igreja, que foi, a gente chamava de Projeto Céu. Um casal começou esse projeto e falou, olha, aqui nas estações, tem algumas estações tem piano e fica disponível para quem quiser tocar. Então, a gente vai lá tocar, canta, você dança, e outras pessoas ficam ali abordando as pessoas e tal. E foi o que a gente fez durante um bom tempo, a gente fez esse projeto. Até teve uma vez que foi uma senhora tocar violino com a gente, que é uma pastora do Brasil também, que ela estava aqui. E muitas vezes a gente fez isso, a gente parava, a gente não pode abordar as pessoas, mas muita gente parava para filmar. Teve até uma situação muito interessante. Eu tinha chegado até um pouco atrasado, eles já estavam tocando. E eu rapidinho ali me troquei e entrei no meio até da música. E tinha uma amiga minha que estava do lado de fora que comentou, né? Tinha uma senhora assistindo e ela estava indo embora, mas quando ela viu eu chegar dançando, ela voltou e ela começou a aplaudir, ela gritava assim dentro da estação e eu estava ouvindo ela gritar e eu não estava entendendo. Bravo, bravo! Gente, vem ver isso, vem, vocês precisam ver isso, vocês precisam ver isso. E foi muito interessante, ela esperou terminar a dança, e assim que terminou, ela me chamou. E é uma senhora já bem de idade, ela não é cristã, nunca tinha visto isso acontecer. E ela falou: olha, vocês vêm aqui todos os dias porque eu preciso ver isso todos os dias para voltar para minha casa. Eu senti uma paz tão grande em ver o que vocês fizeram, eu não sei explicar. Uau. Então aí é que a gente tem abertura para falar do evangelho, né? Através da arte, a gente teve essa abertura. Então foi uma coisa muito interessante assim de ouvir, porque realmente a gente não estava falando, né? Tava ali cantando até em português, que ela não estava entendendo, e ela sentiu essa paz, né? Que só pode realmente vir de Deus, né? E aí eu conversei um pouco com ela, oraram com ela, ela aceitou uma oração. E assim, a semente foi plantada, né? Às vezes a gente nunca mais encontra a pessoa, mas a gente vê que ali uma semente foi plantada. E aos pouquinhos Deus foi direcionando, né? Para estar fazendo algumas coisas específicas também que a gente fez na Torre Eiffel. A gente fazia algumas vezes, mas uma vez também que ficou muito marcante. Tinha um morador de rua e ele estava bêbado
e todo mundo que passava em volta tava, tipo, olhando com uma cara, ai, lá vai esse bêbado atrapalhar o que eles estão fazendo. E alguns começavam a filmar, dar risada dele, porque ele começou a dançar no meio de onde a gente estava. E a gente não impediu ele. Tanto que ele não estivesse faltando com respeito com ninguém, a gente não impediu ele. Pelo contrário, a gente começou a cantar Eu Danço Como Rei Davi e deixou ele ali com a gente. E depois a gente pôde compartilhar um pouquinho de onde ele vinha. Então, a história dele é assim, quase que inacreditável, porque ele veio andando da Ucrânia até a França a pé, para conseguir também ter uma vida melhor. Sem família, sem ninguém, acabou sendo enganado e perdeu todas as esperanças e foi morar na rua. E às vezes a gente julga tanto, mas você não conhece, né? O porquê que aquela pessoa tá ali. Então a gente tem que esperar um pouco mais, tentar conhecer um pouco mais o outro, ter um pouco mais de empatia e respeitar, né? A gente não sabe a história da outra pessoa. E a gente compartilhou com ele, orou com ele, comprou algo ali para ele comer. E quando a gente foi embora, eu até falei pra minha amiga, não olha para trás, porque se a gente olhar para trás, a gente vai acabar chorando. Porque ele gritava: Eu amo vocês! Jesus me ama! Vocês já ouviram falar sobre isso? Jesus me ama! Jesus me ama! E foi assim, foi algo tremendo mesmo que aconteceu. Então, são experiências que a gente vive, né? Fazendo as missões assim na rua, né? Uau. Você comentou aí sobre o evangelismo na rua e as dificuldades, né? E você percebeu que quando Deus nos envia, vem uma coragem sobrenatural e que a gente perde toda aquela timidez e vergonha que a gente tem no Brasil? Você percebeu isso? Sim, é verdade. Você passa. Assim, Pode falar. não, desculpa. É algo que eu acho que Deus coloca mesmo a responsabilidade, né? Na nossa mente, no nosso coração. De saber que, assim, é a fase de você ultrapassar a timidez ou vergonha que ainda tiver, que seja pouco ou muita, você precisa ultrapassar isso. Porque a necessidade que se tem de ouvir sobre mim, né? Sobre Deus, é muito maior do que essa falta de coragem que você tem, né? Então a gente é lançado assim mesmo a estar esquecendo isso, né? A deixar de lado isso e realmente passar para uma outra etapa. Que daí é uma fase um pouco mais difícil, né? A gente vence a timidez, é igual no jogo de videogame, você passa por uma fase mais difícil, que é da aceitação e como as pessoas vão ver isso que você está fazendo. E ainda mais É. aqui a dança. Me diz uma coisa. Desculpa, pode falar. Não, assim, só em relação à dança aqui, a maioria de franceses que tem igrejas muito tradicionais aqui. Evangélicos e protestantes são diferentes aqui, né? No Brasil a gente considera a mesma coisa, mas aqui tem uma diferença. Os protestantes são mais aquela igreja católica reformada. E antes também eu não entendia muito quando me falavam dessa diferença. E evangélico, vamos dizer assim, que são os avivados, né? Que são nossas igrejas, assim, no Brasil, presbiteriana, batista, Pentecostal. e eles não conhecem realmente dança. Então, até uma vez aconteceu também de eu falar que eu ia ministrar dança e o francês começou a rir, mas não debochada, porque ele realmente achou que eu tava brincando. E aí, quando ele viu que eu tava falando sério, ele me pediu desculpa. E eu falei, não, tudo bem, eu entendo que é algo que ainda realmente aqui não é conhecido. E aí ele, nossa, me desculpa. Eu falei, não se preocupe, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer. E fez ele mudar completamente, assim, de opinião e ele ficou muito sem graça, né? Mas é porque realmente eles não conhecem. Para eles não existe isso de ter dança na igreja. É uma coisa inconcebível. Entendi. Tanto que as igrejas Me diz uma tradicionais... coisa, Dai. Eu vi um vídeo no seu Instagram que você está dançando na praça e você começa a dançar com um garoto. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Essa é uma das coisas assim que me emocionou muito, porque a gente trabalha aqui com uma associação que ajuda os refugiados. E a gente tem toda uma série de atividades para estar incluindo eles no país, e uma delas é a dança, né? Então tem aula de francês, tem estudo bíblico e tem a dança. E a gente vai, toda quinta-feira, a gente vai visitar um local
onde os refugiados dormem na rua mesmo, numa praça. Alguns colocam tendas, outros não têm, enfim. E a gente sempre vai lá, a gente faz um pouco de música e tudo mais. E esse dia veio um menininho, acho que ele devia ter uns 8 ou 9 anos, e ele começou a dançar comigo ali no meio, né? E fazia os gestos e ficava imitando. E diante disso, três rapazes, três iraquianos, começaram a olhar e acharam engraçadinho, né? A criança dançando, começaram a filmar. E depois que acabou tudo, eles vieram perguntar: por que vocês estão aqui tocando? Quem são vocês, né? O que está acontecendo? E aí a gente explicou que a gente estava ali para ajudar e que a gente gostava de passar um tempo com eles tocando, fazendo um pouco de dança, e que também nós éramos cristãos. E aí um deles falou assim: olha, eu era muçulmano, virei ateu, mas se vocês precisarem de ajuda, eu posso estar ajudando em alguma coisa, mas eu não quero saber de religião. E esse rapaz também estava morando ali na rua. E ele se ofereceu para ajudar. E a gente falou: tudo bem, pode vir, você fica à vontade, você pode ajudar, sempre ajuda é bem-vinda. E ele começou a vir ajudar a gente a distribuir comida, agasalho, enfim. E esses três iraquianos começaram daí a frequentar a igreja. Os outros dois, eles já tinham passado por uma igreja na Noruega. E aí eles começaram também já a frequentar os cultos, mas esse especificamente ele ficou mais ajudando a gente no início. E aí chegou um dia ele falou assim, ele estava no estudo, ele começou a ir no estudo bíblico, começou a ter um pouco mais de curiosidade. E no meio, na oração, ele sentiu uma mão passando na cabeça dele. E aí quando ele abriu os olhos, ele falou: quem passou a mão em mim? E aí todo mundo ficou olhando um pro outro, ninguém, ninguém. E aí ele sentiu o corpo todo dele arrepiar. E ele falou: eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí o pastor falou pra ele: pode ficar tranquilo que Deus mesmo vai falar com você. E aí naquela mesma noite ele falou: olha, se existe Deus, alguma coisa, eu quero ver, eu quero saber, né? Eu quero ter certeza. E ele viu uma luz muito forte invadir o quarto dele e ele teve a revelação de Jesus naquela noite. Então ele ficou assim maravilhado. Nunca ninguém tentou convencer ele de nada, até mesmo porque a Bíblia não tenta convencer ninguém de nada, ela só relata a existência de Deus, não precisa provar nada, Deus ele existe, pronto. E foi o que aconteceu, né? A gente ora sempre para que Deus realmente se revele de uma maneira pessoal a essas pessoas. Então hoje ele já se batizou, tá com a gente desde então, se batizou, ajuda muito, assim, é uma pessoa, ele traduz os cultos, porque ele fala 4 línguas, ele já passou por outro país, então ele fala o inglês, o árabe, o persa, que é a língua que se fala no Irã, no Afeganistão, e agora também está aprendendo o francês. Então ele traduz o culto, faz as visitas com a gente, foi uma experiência incrível, que começou lá atrás, numa dança assim, sem pretensão, né? Espontânea, na rua. Uau! Uma vida preciosa vocês ganharam para o reino. E que é esse menininho faz do parte disso, muçulmano né? para ateu virou cristão. Que lindo Exato. isso. E me diz uma coisa, você comentou aí refugiados. Como que vocês trabalham os refugiados na França? Você está em Paris, certo? Isso. Quando eles chegam, que forma que eles chegam, de que maneira que eles chegam na França? Os muçulmanos que você citou aí, qual a abordagem inicial que vocês têm com eles? Eu sei que o fato da França receber os refugiados à medida que tem guerra nos outros países, só que exige de vocês também um preparo, eu acredito, né? Línguas diferentes, árabe se citou aí, persa, inglês. Gente, como que vocês trabalham isso? Fala pra gente. Como que é esse evangelismo? Porque a gente conhece o evangelismo tradicional, a abordagem do que é ser cristão, que a pessoa tem que se arrepender dos pecados, entregar a vida e declarar o Senhor como único e suficiente Salvador. Ela é feita de cara, né? Essa abordagem quando a gente faz um evangelismo. E aí, como que é feita essas abordagens? Como vocês trabalham o evangelismo aí? Os refugiados normalmente eles passam por outros países
E normalmente até acontece como a história desse morador de rua. Eles vêm andando que, assim, durante 4, 5, 10, 20 dias, eles vêm andando de outros países até chegar à França. Porque aqui, às vezes, você encontra uma facilidade também, como refugiado, né, para ter alguma ajuda. Mas não é algo que é você chega, você tem, né? São muitas coisas que ele precisa buscar, são muitos papéis que ele tem que preencher. Muitas famílias, até mesmo com criança, passam às vezes 6 meses para conseguir um lugar para dormir uma noite com um bebê recém-nascido. Então tem história de refugiado que chega pelo sul da França, porque eles vêm, né, tipo, vêm pela Itália, e aí vão pegando carona, às vezes pede dinheiro, pega um ônibus, daí daqui a pouco para, anda. E teve uma família que chegou até aqui, a moça estava grávida, e o rapaz carregava ela nas costas, subindo várias montanhas para chegar, né? Então ele chegou aqui com vários problemas na coluna e ela também com uma gravidez de risco para ganhar o bebê. E mesmo assim eles estavam na rua, né? Ela teve o bebê aqui no sul da França, mas mesmo assim teve essa dificuldade. Então a gente tenta amenizar, vamos dizer assim, essa situação que eles vivem. Muitos chegam aqui e falam assim, olha, eu saí do meu país, eu saí do Irã, por exemplo, e com a minha família toda, nós éramos 5, e agora só chegou eu. Ou seja, no meio do caminho, morreu as pessoas. Então, a pessoa, para ela chegar até aqui, ela já chega com essa realidade, ela já chega nessa situação totalmente perdida. Muitos falam, às vezes, só o árabe ou só o persa, então não tem nada a ver com o francês. Não é como você chegar aqui como um brasileiro, mesmo que você venha trabalhar e tenha dificuldades, mas você vai, acha uma comunidade brasileira e consegue uma ajuda ali, conversa com um, conversa com outro. A realidade que eles chegam é outra. Perderam a família no meio do caminho, chegam aqui totalmente perdidos. Então, o que a gente Destruídos, né? tenta, não entendi, desculpa, Eles chegam destruídos em todos os destruídos. aspectos, né? Uhum, em todos os aspectos. E aí, como que você vai chegar simplesmente com uma pessoa dessa e falar para ela que Jesus te ama, que é algo que a gente fala muito assim no Brasil, né? Às vezes com plaquinhas, e realmente é algo muito poderoso, mas que aqui eles não entendem o que isso significa, eles não sabem o que é amor. Eles perdem completamente a noção do que é amor. Para eles, essa palavra, alguns realmente nem sabem o que significa. Então você tem que ir lá atrás, na raiz, primeiro, e inclusive até os muçulmanos são pessoas que você pode conversar com eles tranquilo. Muitas pessoas pensam que são todos radicais também, que nunca vão ouvir você falar de outra coisa. Mas se você respeitar a religião deles, eles te dão sim uma abertura para vocês conversarem. Não significa que ele vai acreditar na mesma coisa que você, mas ele vai te deixar também com essa abertura para você poder expor o que você pensa sobre o assunto. E é isso que a gente tenta, num primeiro momento, fazer amizade. E não só com o intuito de, vou fazer uma amizade para daqui a pouco convencer ele do que eu acredito, mas realmente para ajudar essa pessoa a pelo menos esquecer por um tempo o sofrimento que ela passou. Então, temos pessoas também que são voluntárias, um advogado que ajuda na parte jurídica, com alguns que a gente vai conhecendo a história e faz o pedido, né, deles de asilo. Também tem a dança, onde é um momento que é completamente despretensioso, não é para formar bailarino. É aquele momento onde você está aqui, olha, nós não falamos. Para mim, a primeira experiência que eu tive com isso foi num centro de refugiados. Eles só falavam árabe e persa. E eu fui para dar aula. Só tinha homens morando, né, nessa residência. E até eu, assim, eu falava, Deus, mas como eu vou fazer isso? Porque eu não falo a língua deles. E no país da maioria deles, uma mulher que dança é vista como uma prostituta. Como que eu vou quebrar tudo isso, né? E eu fui no caminho, assim, realmente orando e pedindo uma direção de Deus. E aí, quando eu cheguei lá, o diretor fez a tradução e eu falei, olha, nós estamos aqui porque a gente não precisa falar a mesma língua, mas através da dança a gente vai poder se comunicar. Então, se você estiver triste, você vai poder comunicar isso através da dança. Se você estiver feliz, você vai poder comunicar isso. E eles começaram a entender. E mesmo aqueles mais tradicionais que estavam ali, teve um que ele falou, eu vou só assistir. E no meio ele tirou o sapato e fez um sinal como perguntando se ele podia participar. E foi uma experiência incrível, que teve um deles que no meio dessa aula,
Ele me disse, olha, eu passei uma semana péssima. Foi tudo horrível. Hoje eu nem queria levantar da cama. Mas eles ficaram enchendo tanto a minha cabeça que era para eu vir participar disso aqui, dançar, que eu vim obrigado. Mas o que você fez em 2 horas mudou a minha vida, né? E aí eu fiquei assim, nossa, Deus é maravilhoso, né? Porque a gente realmente não tem o controle das coisas. É a gente se colocar numa posição onde a gente deixa realmente Deus agir através de nós. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso, né? E eu queria tanto poder explicar para ele que não tinha sido a minha aula que tinha mudado ele, né? Tinha sido o Espírito Santo de Deus. E eu falei, bom, vai chegar um momento, né? E durante muito tempo a gente foi conversando e eu aos pouquinhos ia explicando. Esse centro de refugiados, ele não é um centro cristão, é um centro do governo. Então a gente precisa tomar muito cuidado também em não infringir a lei. A gente não pode chegar lá pregando. Então é tudo muito sucinto. Você tem que usar mesmo de assim, falar sobre o assunto, mas não falar ao mesmo tempo, sabe? Ter muito cuidado realmente, para não ferir, também não ter problema com a lei. Uau. Como que vocês trabalham para consolidar o evangelismo? Já que no primeiro contato eu percebo que você tem que exercer muito mais a ação social e o cristianismo ali na prática. Mas e depois, como que você consolida esse evangelismo? Você comentou aí que o rapaz que era muçulmano, depois ele virou ateu e depois se converteu. Ele acabou aderindo aos estudos bíblicos e hoje ele é um ministro junto com vocês, né? Mas como que acontece essa consolidação após Uhum. o evangelismo? A gente trabalha com as duas partes, né? A ação social e o evangelismo, que na verdade a gente chama, como a gente faz toda semana, então a gente acaba até chamando de visita. A gente nem chama de evangelismo, porque a gente vai lá, como até você falou, né? No primeiro momento, para estar estendendo uma mão para as pessoas. E no meio disso tudo, a gente está ali por exemplo, eu não falo árabe nem persa. Eu canto nas duas línguas, mas eu não falo. Então eu fico mais ali, eu fico ministrando a dança, ou eu fico cantando, chamando a atenção das pessoas, né? E aí quem conversa vai lá, aborda e conversa com eles. Então no primeiro momento eles realmente vão fazendo esse contato de, olha, como que a gente pode ajudar vocês? E também tem muitos no meio deles que são pessoas que fugiram do país por causa do evangelho. Então, essas pessoas já, assim, a gente tem uma facilidade maior já para que eles vão até a igreja. E para muitas pessoas que a gente convida também para ir no culto no domingo, que tem um culto todo domingo, a gente convida essas pessoas para ir. E até uma época a gente ia até o local, buscava eles de metrô para levar eles até a igreja. Ou às vezes a gente confiava em comprar um ticket de metrô e entregava para eles ir pro culto. E muitos vinham mesmo, sabe? Olha, vocês me deram um ticket de metrô, eu vim até aqui. Porque muitas vezes até a refeição que a gente fazia no final do culto era a única refeição que eles tinham comido durante dias, né? Então eu já começava por aí e mostrar para eles também uma diferença entre essa recepção, essa, nossa, realmente a gente tem visto que tem algo diferente. O que que é que tem de diferente em vocês? E é isso que vai trazendo eles para perto, né? É esse testemunho de como você está agindo. Você não está tentando convencer ninguém de nada. Você pode vir em um culto, depois, se você não quiser mais voltar, tudo bem, né? De uma certa forma, mas a gente está aqui realmente para ajudar. E aí hoje tem uma média de 40 pessoas, 40 refugiados que já estão frequentando a igreja, e são todas as pessoas que a gente buscou realmente ali na rua mesmo. E é assim que a gente vai consolidando, né? Então, conforme as pessoas vão vindo, conforme elas vão abrindo também para aprender, para ajudar, a gente vai distribuindo, né? Então, tem alguns que vêm, só E o frequentam. conteúdo o conteúdo que é ministrado nesses cultos para os refugiados, para os novos integrantes, é um conteúdo também diferenciado, né? A mensagem, vamos dizer assim, João 3,16, todo mundo sabe de cor, são mensagens realmente bem mais
A gente simplifica, né? Porque eles nunca ouviram falar disso. O país onde eles vêm é 100% muçulmano. Então, eles passam o dia, não tem outro canal de televisão. O único canal é falando sobre o Islã. Então, eles nunca ouviram falar sobre isso, sobre as histórias da Bíblia, sobre, enfim. Então, a gente tenta simplificar e realmente transmitir uma mensagem de uma forma onde eles vão entender, né? Não dificultar mais ainda, mas tentar simplificar para eles e começar realmente daquele beabá, explicando pouco a pouco sobre o Evangelho, sobre o que Deus tem para nós. Uau! Agora, Dai, me diz como que funciona aí os ministérios da sua igreja, a que você frequenta, onde tem os cultos em português, onde atende a comunidade brasileira, né, como maioria. Você me contou que você hoje está ajudando em um ministério com jovens, né, o Toque Jovem, que você ali ajuda nesse conduzir junto com a liderança. Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho também sobre o Ministério Infantil, né? Já junta tudo aí. Conta pra gente como que tem funcionado na sua igreja. Uhum. Durante o confinamento, a gente teve essa ideia de criar um programa direcionado para os jovens e outro direcionado para as crianças, para manter eles conectados com a igreja. Todo mundo teve essa dificuldade um pouco com o confinamento, acredito, no mundo inteiro. E então a gente criou esse programa que se chama Talk Jovem, que é um programa que a gente faz bem descontraído, tem convidados, a gente entrevista, também fala um pouco sobre o testemunho, a gente passa memes também, que todo mundo ama memes. E a gente está sempre também com um tema, né? A gente sempre fala sobre um tema específico. A gente falou agora sobre a passagem de Lucas 5, que foram quando as pessoas desceram o paralítico. Enfim, cada semana a gente fala aborda sobre um assunto. E foi muito legal porque foi algo que a gente criou durante o confinamento, mas que a gente agora manteve, porque foi algo realmente que Deus deu direcionamento para a gente continuar. E da mesma forma o programa das crianças também, que se chama Mais Alegria. E agora está de férias, mas em setembro vai voltar. E também é um programa direcionado para as crianças, onde tem história bíblica, tem concurso de desenho, também vem às vezes fazer aquela culinária, mãe com a criança, né? Fazer uma culinária. E tudo isso realmente voltado para o público infantil e o outro para o público jovem, mas para manter as pessoas conectadas também assim com Deus, né? Com a igreja. E também dar oportunidade para as pessoas de poderem estar compartilhando, né? E tudo isso é online. Vocês criaram uma estrutura dentro da igreja online. Então, eu imagino que vocês tiveram a necessidade de ter um ministério de mídias sociais, que é o que você está participando agora na igreja, né? Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu sou responsável pela comunicação, né, lá na igreja. E trabalho também, assim, em conjunto com meu esposo até, que é responsável da multimídia. Ele cuida mais da parte ali da sonoplastia e também da transmissão ao vivo. E eu ajudo ele na comunicação e na transmissão ao vivo. Então, já tinha um trabalho que já vinha sendo feito pela igreja antes da gente chegar. E a gente foi acrescentando algumas coisas, algumas ideias, né? Até mesmo pela demanda que teve. Acho que todo mundo aprendeu a trabalhar muito com a internet nesses últimos meses, e foi o que também aconteceu. Então, a igreja também investiu um pouco mais nessa estrutura de estar fazendo esses programas online, né? É uma estrutura diferente do que a gente precisa para um culto, para fazer as lives, mas foi algo muito bacana também que a gente tem trabalhado aqui, né? Para fazer crescer o ministério da igreja. E tem muitos testemunhos também do que aconteceu, né, durante esse confinamento. A gente criou um concurso que se chama Cultive Teu Talento. É como se fosse um concurso de canto, né, The Voice. E as pessoas mandavam os vídeos cantando, toda semana tinha um tema, e a gente abria a votação, e ali se escolhia a pessoa que queria ganhar daquela semana, e a gente presenteava eles com um brinde, um prêmio. E em uma dessas participações, teve um dos meninos que cantou, e ele recebeu uma ligação até de madrugada. A pessoa estava assistindo no Brasil, ele é daqui da França. Então a pessoa assistiu o vídeo dele e ela foi tão tocada que ela decidiu se reconciliar com Deus.
através daquele vídeo de um concurso que, né, estava sendo feito aqui. Então foram assim testemunhos que a gente teve também em relação a isso, de pessoas também que aceitaram Jesus até por orações por telefone mesmo, ou se reconciliaram também, pessoas de longe, pelo WhatsApp, todo mundo pode se conectar. Ou seja, vale muito a pena investir nesse Ministério de Mídias Sociais, né? Ó, eu tô percebendo que você virou a responsável, ou seja, é um ministério que está exigindo muito, né? Que aí você e seu marido estão concentrados nesse ministério. Eu achei super interessante você comentar sobre isso. Vamos para as perguntas? Eu vou abrir aqui, tá? Com algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui duas perguntas. Qual o maior desafio que você já enfrentou em pregar na França? Vai registrando aí, guarda aí. A segunda é: você já pensou em voltar para o Brasil? Uau! Responde pra gente, Dai. O primeiro, qual o maior desafio que você encontrou? O maior desafio que eu encontrei foi realmente em achar esse equilíbrio entre respeitar a cultura do outro, mas também fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, que é transmitir o evangelho. Aqui, como eu falei, é um país muito burocrático, então a gente precisa seguir várias regras. E até tem pessoas aqui também que pregam dentro dos metrôs. Mas, assim, no meu ponto de vista, não é julgando ninguém e nem a forma como as pessoas estão fazendo isso, mas aqui na França eu vejo que isso não funciona. A gente simplesmente parar e falar arrependa-se ou, enfim, né? Raças víboras, João Batista. Aqui não funciona. Aqui é um outro caminho. É um país onde mais de 40% são ateus. Então, qual é a linguagem, qual é a forma como a gente deve se expressar para a gente conseguir chegar nessas pessoas? Não são aquelas pessoas que estão sofrendo e que, eu perdi tudo, então agora eu descobri que eu preciso de Deus. Não, para os franceses, Deus é o bolso deles. Então, como eu vou conseguir chegar numa pessoa dessa, que é uma realidade diferente de como a gente prega no Brasil, para falar sobre o evangelho? Então, foi realmente o ponto foi realmente esse, a dificuldade, né? Eu nunca tive problema assim na rua de alguém me xingar ou ter algo desse tipo, mas para mim a dificuldade mesmo foi Deus me mostra como que eu vou achar esse ponto de equilíbrio para eu não ferir o outro. Como se expressar, né? Como, E a segunda pergunta, já pensou em voltar para o Brasil? Deve ser alguém que está com saudade de você lá. Na verdade, meu esposo, a gente até voltou uma vez. A gente passou 1 ano e meio aqui e eu não queria muito voltar, né? Era mais uma vontade dele. Mas aí a gente decidiu, então, voltar para o Brasil. Passamos 1 ano no Brasil e retornamos para cá. Porque ele entendeu que, a gente entendeu, né, junto, que o tempo realmente era para continuar aqui mesmo. Eu não sinto vontade de voltar para o Brasil para morar. Eu sinto muita saudade, assim, da minha família, dos amigos, né? Foi onde eu cresci, então tem amigos de infância e tudo. Então isso eu sinto saudade. Mas de morar no Brasil em si, não. Agora, se realmente eu me coloco mesmo na posição de deixar Deus me dar o direcionamento, né? Porque se um dia ele me dá direcionamento de voltar, eu volto. Se um dia ele me dá direcionamento de ir para outro lugar, eu vou também. É assim mesmo. A gente Então, vive na direção de Deus. Dai, foi muito especial conversar com você. Nós estamos chegando ao fim. Vamos tirar uma foto para a gente guardar de lembrança. E você me ajuda aqui, amor, por favor? Meu marido tá aqui, ele sempre me ajuda. Vamos tirar a fotinha, faz a posição aí. Tirar os comentários primeiro, vamos lá. Pronto! Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue abençoando você aí no seu país que você está, que realmente Ele continue te usando. A gente sabe o quanto é precioso você estar aí, o quanto vale a pena. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Que essa live ela pode ser gravada e atingir muitos outros.
E, por Amém. favor, deixe uma mensagem Ai, pra gente. queria te agradecer a você por ter me convidado aqui para essa live. É muito bom a gente poder compartilhar. Eu sei que você também tem muitos desafios aí, que também passou por muitos desafios no Brasil. E agradecer também a Raíssa, né, que conectou e tornou essa live também real. Muito bom. E eu sou muito grata a Deus também de poder compartilhar o Evangelho. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que a gente tem. Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui assistindo ou que ainda vão assistir esse vídeo que você também é um missionário. Talvez você não tenha sido enviado para um país. E às vezes missões nem é simplesmente você ser enviado, mas você pode fazer missão onde você está. E todos os países precisam conhecer o Evangelho. Que seja a Europa, que seja a África, que seja o Brasil. Em todo lugar sempre vai ter essa necessidade de ouvir falar sobre Deus. E eu tenho certeza que Deus colocou um talento e um dom na sua vida. E Ele, com certeza, Ele tem um propósito para você e Ele quer te utilizar de alguma maneira para que você abençoe outras vidas. E eu acredito que eu gosto de sempre falar isso, porque em Efésios 4, ele fala sobre a nossa eleição. Nós somos eleitos em Deus. Então, antes mesmo da gente se conhecer, Deus já nos conhecia. Ele já tinha nos escolhido com um propósito que foi firmado nele, né? Foi criado no próprio Deus. Então, quando a gente deixa de fazer, utilizar o nosso dom, o nosso talento, a gente está privando as outras pessoas do dom que Deus colocou na nossa vida. Então, eu quero estar sempre aberta para poder liberar esses dons que Deus colocou em mim e que você possa também estar com o seu coração e a sua mente aberta e para deixar Deus utilizar você para que você não prive as outras pessoas desse dom, talento que Deus te deu. Eu não sei fazer o que você sabe, a Kézia também não, e é isso que nos torna tão complementares e tão ricos no reino de Deus. É. Então, Deus, sempre a gente fala, deixa Deus te usar, mas deixa Deus abençoar você, deixa Deus colocar um propósito em você, tornar isso real, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Dai. Que o Senhor te abençoe aí. Muito obrigada, viu? Vamos Obrigada. continuar nos falando. Gente, obrigada pela participação de vocês, que foi incrível. E vamos dar tchau. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, Obrigada. viu? Abençoe. Beijo. Tchau, tchau.